lá no livro de Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 18 até o verso de número 24. Obviamente esse texto eu não vou conseguir, irmãos, trabalhar todos esses versos com os irmãos, a expressão que a gente vai trabalhar do texto dessa noite. Mas eu vou seguir o fluxo normal aqui do sermão. Eu vou até onde dá. Eu comentava com a mãe, para pregar esse sermão aqui eu precisava de pelo menos 1h15 para pregar todo ele. Eu não vou abusar da boa vontade dos irmãos, mas depois, naquilo que não der para falar, eu menciono as coisas, as partes do sermão, porque ele está dividido em 4 partes. Provavelmente eu vou conseguir trabalhar 2 partes com os irmãos, e depois eu menciono, só cito as outras 2 partes para você não ficar na curiosidade. A palavra de Deus diz assim: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 962 anos e então morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, e é nessa expressão que vai entrar o sermão, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Amém, irmãos? Quero pensar com você sobre o tema do homem que andou com Deus. O Antigo Testamento, ele vai destacar 3 pessoas que andavam com Deus. Enoque é um deles. Se você for para Gênesis 6, o verso de número 9, vai falar que Noé andava com Deus. E Noé é bisneto de Enoque. O bisneto andou como seu bisavô andou. O outro homem que andou com Deus, Abraão. Nós também temos na Bíblia Enoque e Elias, que são os únicos homens que a Bíblia menciona que escaparam da morte. E quando nós lemos Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 5 é o capítulo mais triste da Bíblia. Porque você vai lendo, nasceu fulano, viveu, gerou filhos e morreu. Aí vem o outro, nasceu, viveu tanto tempo, gerou filhos e morreu. E só vai falando isso. Mas quando chega em Enoque, há alguma coisa a mais. Há um diferencial dos outros homens, desses personagens, desses homens que a Bíblia vai listando, o Adão, o Sete, o Enos, o Cainã. Mas chega em Enoque, a coisa muda de figura. E aí algo inédito acontece nesse capítulo mais triste da Bíblia. Enoque não morreu. E aí a Bíblia menciona 2 vezes o texto, que ele andou com Deus, e Deus o levou, e Deus o tomou para si. E aí a atenção nossa o que a gente pode aprender desse homem? O que esse homem, Enoque, tem a ensinar para a sua vida e para a minha vida? E talvez a primeira questão é nós fazermos uma pergunta para nós mesmos. Você anda com Deus? Pensa um pouquinho nessa pergunta. Você anda com Deus? Quais são as lições que mostram que uma pessoa anda com Deus? Então a primeira lição do texto é que quem anda com Deus vive em sua presença. Enoque andou com o verdadeiro Deus. Enoque, ele vivia um pouquinho, um degrau a mais do que as pessoas, os contemporâneos da sua época. Enoque era diferente
dos outros os homens. E dá a entender, a gente olhando o texto, porque o texto não menciona esses outros homens, não relatam como esses homens viveram, talvez com exceção ali de Adão também, que no jardim do Éden andou com Deus, mas falhou em andar com Deus no jardim do Éden. Então Enoque é um homem que ele está acima da média, ele está acima do degrau. A vida dele foi uma exceção à regra. E parece que a geração dele, as pessoas da época dele, não estavam andando com Deus. E a gente vai descobrir isso mais para frente, quando você entra na vida de Noé, quando Deus resolve destruir, acabar com a humanidade. Diz que também Deus viu em Noé um homem íntegro, um homem justo e um homem que andava com Deus. Qual é o segredo de uma vida que é significativa em andar com Deus? Porque Enoque rompeu um círculo vicioso. Ele viveu como sal da terra e luz do mundo, em meio às trevas do pecado. Ele não andou, ele não viveu da mesma maneira que as pessoas da sua época estavam vivendo. E ele nem estava no jardim do Éden. Jesus, a palavra de Deus, irmãos, nos propõe a mesma coisa. Jesus nos propõe a mesma coisa. Lá João 8:12 e 12, verso 32, só uma expressão do texto, diz que Jesus disse assim: quem me segue não andará em trevas. Quando você lê a carta de 1 João, João nos incentiva a andar com Deus, a viver com Deus. Quando você lê as cartas de Paulo, lá em Colossenses 2:6, Paulo diz: andai nele. Mas o que significa então andar com Jesus? O que significa andar com Deus? A ideia é o quê? Que a nossa vida precisa ser conduzida por Deus. Que o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, as nossas escolhas, nossas decisões, precisam refletir um comportamento de um homem, de uma mulher que anda com Deus. Para isso nós precisamos ter o temor do Senhor. Para isso nós precisamos estarmos cientes da presença de Deus, da presença de Jesus nas nossas vidas e em todos os momentos, situações e circunstâncias da nossa vida, e vivermos em conformidade com a vontade dEle, em cada situação, em cada circunstância. Quem anda com Deus não arquiva a sua fé numa gaveta chamada quinta-feira, ou domingo de manhã, ou domingo à noite. Entendeu? Tem gente que só anda com Deus quando põe o pé aqui dentro. Anda com Deus durante um processo de um culto de 1h30. A escola bíblica dominical, que tem ali mais ou menos umas 2 horas, mais ou menos, entre culto, escola bíblica e pregação. Infelizmente a gente percebe que muitas pessoas estão colocando Deus numa gaveta, arquivando Deus na sua fé numa gaveta chamada domingo ou quinta-feira. Mas quando surge uma emergência, aciona a pessoa de Deus para intervir no que está passando, no que está enfrentando. Andar com Deus significa viver ciente da presença dEle em toda a dinâmica da nossa vida. É uma comunhão constante, é uma dependência constante, é uma confiança constante em Deus. Quem anda com Deus está ciente da sua própria incapacidade. Quem anda com Deus lembra das palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer, João 15, verso 5. Então a vida cristã é vivenciar e praticar a presença de Jesus nas situações mais corriqueiras da nossa vida, do nosso dia a dia. Andar com Deus é na nossa conversa que nós temos com as pessoas dentro da nossa casa. Andar com Deus quando você está lá exercendo o seu trabalho, a sua profissão. Andar com Deus quando você está no trânsito, dirigindo o seu carro ou pilotando a sua moto. Só que aí você e eu, a gente fica estressado com o trânsito.
Andar com Deus ao enviar um e-mail, um recado. Andar com Deus ao acessar uma mídia social. Andar com Deus quando você estiver fazendo o seu exercício na academia, ou quando você estiver jogando o seu futebol. Andar com Deus quando você estiver fechando um contrato com alguém, fazendo um negócio com alguém. Andar com Deus quando você estiver disciplinando o seu filho ou sua filha. Andar com Deus enquanto você está tomando banho. Porque a gente tem um problema, que a gente separou coisas corriqueiras não são espirituais. Coisas do dia a dia não são espirituais. Coisas do dia a dia não fazem parte de andar com Deus. Na verdade, é nas coisas corriqueiras, é na rotina da vida, é lá na casa, é lá no trabalho, é lá na escola, é lá no carro, é lá na academia, é lá que você vai mostrar que você anda com Deus. Porque andar com Deus aqui dentro é muito fácil, é muito tranquilo. Enoque soube viver na presença de Deus. Enoque cultivou uma vida santa, uma vida agradável. Como que está o seu andar com Deus? Como que está a sua comunhão com Jesus? Então a primeira lição é que andar com Deus significa viver na sua presença. Segunda lição: quem anda com Deus vive pela fé. Como que a gente pode romper os ciclos da nossa mera existência, de nascer, de estudar, de casar, de trabalhar, de ter filhos, de aposentar e morrer? Como que a gente pode andar com Deus em cada etapa da vida, para vivermos a santa presença e eterna de Deus? E a resposta está na vida de Enoque. Enoque, a história dele está no meio do capítulo mais triste da Bíblia, como disse para os irmãos. Nós não sabemos o significado de andou com Deus, lendo Gênesis 5. Mas se você for para Hebreus 11, aí você vai descobrir, você vai entender que Enoque andou com Deus, porque ele fez isso pela fé. Aí Hebreus 11, verso 5 e verso 6 diz: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que galardoa, que recompensa aqueles que o buscam. Então a maior evidência de uma fé viva é viver, é andar na presença de Cristo, é viver na presença de Deus. Enoque tinha um Deus tão grande, mas ele era tão pequeno, que a única opção dele foi viver à sombra desse grande Deus. Ele não confiava em seus próprios pensamentos, ele não confiava em seus próprios sonhos, ele não confiava nos seus próprios planos, nos seus próprios pensamentos. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, verso 8 e 9, o profeta diz: os meus caminhos são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Enoque confiava em Deus, que a recompensa aqueles que andam com ele. E qual foi a recompensa de Deus para Enoque? Ele não morreu. Sabe por que ele não morreu, irmãos? Porque esse Gênesis 5 nos traz uma palavra de esperança. No capítulo mais triste da Bíblia, nós temos uma palavra de esperança para as nossas vidas. Talvez nós vamos passar pela morte, mas nós temos a esperança da vida eterna, da eternidade com o nosso Senhor e com o nosso Salvador Jesus Cristo. E a vida de Enoque vai exemplificar isso para nós. Apesar das pressões da sociedade pecaminosa do tempo de Enoque, ele não andou como as outras pessoas, ele andou com Deus. E o verbo traduzido para andar em Gênesis 5, 22 é a ideia de passear para lá, para cá e para cá. Não é que Enoque estava todo dia, não é isso. Ele está vivendo uma intimidade, um relacionamento, uma comunhão intensa, uma comunhão profunda com Deus.
É uma palavra que descreve Deus enquanto estava andando no jardim do Éden, dizendo: Adão, onde estás? É a mesma palavra quando Deus disse lá para Abraão em Gênesis 13:17: examina a terra prometida de uma extremidade a outra, de lá e para cá. Então esse andar com Deus significa viver todos os momentos, tomar todas as decisões, avaliar todos os pensamentos e consultar a Deus em todas as dúvidas, o eterno. A ideia de andar com Deus não é a ideia que você pega nas mãos de Deus, igual uma criança está no supermercado ou está lá na van e pega a mão do pai e sai arrastando o pai. Não é essa a ideia. Ô Heitor, você faz um favor para mim? Traz um copinho d'água para mim. Eu estou saindo de uma gripe, irmãos. Ninguém anda com Deus puxando Deus como uma criança. Como uma criança puxa o pai para ir à loja de brinquedos. Não é essa a ideia do texto. Não somos colegas de Deus. Andar com Deus aqui significa que a vida de Enoque era dirigida, era conduzida, era guiada por Deus. É isso que é andar com Deus. E muitas vezes, irmãos, no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, a gente não deixa ser guiado, conduzido pelo Senhor. Uma perguntinha, não precisa responder. Quando você vai fazer compra no supermercado para sua casa, antes de você ir para o mercado, você ora a Deus? Oh Deus, que eu possa encontrar umas boas promoções, que eu chegue lá, aquele produto que eu quero tanto comprar esteja uns 20, 30, 50 reais a menos. Esse dia eu comprei um negócio, gente, eu economizei 500 reais. Desde quando eu pastoreava aqui a Igreja Batista do Alvorada, quando eu casei com a Priscila, eu comecei a orar: Senhor, dá uma casa para a gente, dá uma casa para a gente, dá uma casa para a gente. 11 anos orando isso. Aí há 11 anos atrás, em junho do ano de 2024, obrigado, Heitor. Nós entramos na nossa casa. O problema nosso, irmãos, é que a gente acha que andar com Deus, a gente tira Deus da rotina, do nosso dia a dia, do uso do dinheiro, do uso do carro, o comprar uma coisa, o fazer um negócio, uma questão de fazer uma faculdade, de fazer um curso. Então, quando a Bíblia diz que Enoque anda com Deus, a Bíblia quer nos ensinar que a vida de Enoque é dirigida por Deus, é guiada por Deus, é direcionada por Deus. Ele apenas seguia a Deus, ele apenas caminhava com Deus. Então, quem quer andar com Deus pela fé, precisa entregar as suas escolhas da sua vida para Deus, e onde Deus for e fazer o que Deus fizer. Vive ciente pela fé da presença constante de Deus ao seu lado e toma as decisões de acordo com isso. E hoje nós temos muito mais recursos, muito mais ferramentas do que Enoque tinha. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Essa vida, Salomão descreve como temor ao Senhor, uma vida vivida constantemente na presença de Deus. No caso de Enoque, parece que seu andar com Deus foi influenciado também pela sua responsabilidade da paternidade. Porque o texto diz que vai falar que ele começou a andar com Deus depois que nasceu Matusalém. Parece que houve uma virada de chave, uma guinada na vida dele, quando nasceu o filho dele, Matusalém.
ali começa a dizer que ele começou a andar com Deus. Só que ele não andou com Deus só na quinta-feira ou só no domingo à noite. Ele andou com Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Não foi uma semana, não foi um mês, não foi uma década, mas foram 3 séculos. Algo incrível que a gente aprende da vida desse homem. Então algo mudou na vida dele depois do nascimento do seu primeiro filho. Alguma coisa o motivou a andar com Deus, e assim ele o fez durante o resto da sua vida, e Deus o tomou para si. E aí nós vamos ver esse resultado de andar com Deus na vida de Enoque, na vida de Noé, do seu bisneto. Terceira lição, vai dar para trabalhar mais um. Quem anda com Deus vive abençoando a sua família. Os que vivem sem Deus querem saciar a sua sede de significados. Os 3 P's. Lembra lá a tentação de Jesus? A tentação de Jesus é uma proposta do diabo para nos satisfazer. O mundo vive de acordo com os 3 P's. O prazer transforma a pedra em pão. Prazer é qualquer tipo de prazer. O prestígio, quando Satanás colocou Jesus no pináculo do templo, falou: pula daí, Jesus, vai ser dada a ordem aos teus anjos, não vai acontecer nada contigo. Então o prestígio, a fama, o status, o reconhecimento. Lembra quando você posta alguma coisa na internet? Você não tem a curiosidade de ir lá olhar para ver quantas pessoas curtiram? Quando você faz aniversário, o meu Facebook acho que tem umas 2.000 pessoas. Acho que 60 pessoas me deu parabéns no dia do meu aniversário. Foi muito. A gente gosta desse negócio do prestígio, da fama, do status, do reconhecimento. A gente quer ter reconhecimento dentro da igreja. A gente quer ter reconhecimento na família. A gente quer ter reconhecimento lá no local de trabalho, na escola, na faculdade. Cuidado com isso, tá? O outro P é o poder. Quando o diabo diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E tem uns pastores pregando: vem que Jesus vai te dar tudo. Quem disse que ia dar tudo é o diabo. Se é que ele pode dar, né? Os que andam com Deus pela fé se deleitam nos detalhes mais rotineiros de sua vida. Eles descobriram Romanos 8:28. Lembra Romanos 8:28? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Então veja bem, a presença de Deus, esse andar com Deus, ele ilumina cada detalhe da nossa vida e nos torna pessoas satisfeitas, realizadas e felizes, porque é a nossa satisfação. E aí eu lembro do cântico da minha época, quando era criança. Os irmãos vão lembrar: satisfação é ter a Cristo. Lembra desse cântico? Tem gente que diz que anda com Deus, mas a satisfação não está em Cristo. A satisfação não está em andar com Deus, em viver com Deus, em ser íntimo de Deus. E Enoque, ele desfruta, ele tem essa satisfação em Deus. E essa satisfação nos leva ao quê? A uma música que o Ministério do Louvor cantou. Podemos agradecer pelo café da manhã, podemos louvar a Deus pela saúde que temos, pela saúde que não temos, podemos ser gratos pela camisa que vestimos. Tudo porque Deus está conosco. Tudo porque Deus manifesta o amor dele nas nossas vidas, nos detalhes da nossa vida, gente. Às vezes nós estamos esperando Deus fazer um negoção extraordinário, magnífico, estrondoso na nossa vida. E de maneira geral, irmãos, Deus vai agindo na rotina da nossa vida, nos detalhes da nossa vida. Deixa eu contar uma coisa sobre detalhes que os irmãos não sabem.
quando estava para casar com a Priscila, ela perguntou um dia para mim: como que nós vamos fazer com os móveis da casa? Falei: nós vamos orar. Nós não vamos fazer lista de presente em loja. Nós vamos fazer uma lista. Eu tenho isso lá em casa, eu tenho isso guardado lá em casa. Nós fizemos uma lista e nós começamos a orar. Não sei se a mãe vai lembrar. Um dia eu e a mãe, nós estávamos andando no centro. Eu mostrei um guarda-roupa para a mãe. Falei: mãe, eu quero muito aquele guarda-roupa ali. A mãe falou: você é doido que alguém vai te dar um guarda-roupa desse? Deu ou não deu, mãe? Os detalhes. Mas tem uma coisa mais que foi preciosa. A nossa cozinha, o armário da cozinha, tem as portas dos armários são preto com branco. Os pratos para poder comer a comida, brancos com detalhes pretos. Irmãos, Deus, Ele cuida dos detalhes da nossa vida quando nós andamos com Ele. Essas coisinhas assim que às vezes a gente não dá importância, parece que é uma coisa insignificante, um guarda-roupa, um prato. Não. Quando nós andamos com Deus, Deus está agindo nas coisas mais corriqueiras da nossa vida, do nosso dia a dia. Quando nós andamos com Deus, diz o salmista que quem anda, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. Mesmo quando nós andamos com Deus, tem vezes que nós estivermos andando com Deus, nós vamos passar pelo vale da sombra e da morte. E o vale da sombra e da morte, um momento ou outro, você e eu estamos passando por ele. Andar com Deus significa que Deus traz sentido para os detalhes da nossa vida, que nós deixamos um legado para a nossa família. Matusalém, o filho de Enoque, viveu o ano de dilúvio. Segundo as escrituras, foi a pessoa que mais viveu. E sugere que ele aprendeu como seu pai, o que significava primeiro obedecer a Deus, segundo honrar aos pais. O seu bisneto Noé foi escolhido por Deus para salvar o mundo no tempo do dilúvio. Ele, como seu avô Enoque, andava com Deus. E com certeza aprendeu o temor a Deus, porque aprendeu de sua família o que significava honrar a Deus e andar com Deus. E hoje é muito preocupante, sabe por quê? A gente às vezes tem visto que filhos ou filhas, netos ou netas, e talvez alguns dos irmãos aqui estão vivenciando pessoas da nossa família que não estão andando com Deus. E a gente ora, semana após semana, mês após mês, ano após ano, para que as pessoas da nossa casa, da nossa família, estejam andando com Deus. Mas aí você precisa pensar em você, as pessoas da sua casa, as pessoas da sua família, os seus amigos, e eles veem em você um homem, uma mulher que anda com Deus. Às vezes o que as nossas famílias estão vendo é pessoas que estão andando na igreja e não andando com Deus. Você, meu irmão, minha irmã, precisa entender que o seu andar com Deus vai influenciar a sua família, vai influenciar a sua geração. Esses dias a Isabelle me pediu assim um presente que eu estava em casa tranquilo, era um dia de sábado, ela mandou uma mensagem para mim: ô pai, quando vem assim, já vai pedir alguma coisa. Você não compra uma Bíblia para mim não, pai? Queria uma Bíblia, filha? Qual que é o valor? Aí passou lá, mostrou qual que era a Bíblia, qual que era a tradução. Ah, porque eu gostei muito. Falei: mas eu compro com uma condição: você precisa ler a Bíblia. Essa é a condição.
Já fiz o Pix, comprei, mandei o Pix para ela, comprou, mandou a fotinha para mim. Ainda não perguntei, mas eu tenho que descobrir se ela está lendo ou não a Bíblia. Andar com Deus, irmãos, significa viver a sua fé e exemplificá-la em todos os aspectos e áreas da nossa vida. Todos os dias, 24 horas por dia. Agora eu só vou mencionar o último ponto porque não vai dar tempo. Quem anda com Deus vive para sempre. Lembra lá? Ele andou com Deus. E aí eu quero que você imagine esse último momento. Enoque está andando com Deus e Deus com ele. Chega um determinado horário. Enoque, lógico, não tinha relógio, mas imaginar. Enoque dá uma olhada. O sol já está se pondo. Falou: Deus, eu preciso voltar para minha casa. Aí Deus fala: Enoque, parece que você está um pouquinho mais perto da minha casa. Esquece a sua casa, vamos comigo para minha casa. E aí desde então Deus tomou Enoque para ele, e Enoque está com Deus por toda a eternidade, e um dia também nós estaremos com o Senhor. Então quais são então essas lições de uma pessoa que anda com Deus? Quem anda com Deus vive em sua presença. Então a pergunta é: você está vivendo na presença de Deus? Você está andando na presença de Deus? Quem anda com Deus vive pela fé. Você está firme, você é constante. Quem anda com Deus vive abençoando a sua família. E quem anda com Deus vive para sempre. Vamos orar, gente? Feche seus olhos. O que Deus falou com você? Pai de amor, Pai santo, nós somos desafiados, ó Deus, na Tua palavra. Somos encorajados na Tua palavra a andar com o Senhor. Não é somente um andar de quinta-feira, de domingo de manhã, de domingo à noite, mas é um andar com o Senhor nas nossas rotinas. Andar com o Senhor quando nós estivermos com os nossos familiares, quando estivermos na casa com os nossos familiares e amigos. Andar com o Senhor lá no local de trabalho. Andar com o Senhor na escola, na faculdade. Andar com o Senhor quando estiver dirigindo o carro, quando estiver viajando, quando estiver tomando alguma escolha, alguma decisão, assinando um contrato. Que o andar com o Senhor seja algo do nosso dia a dia, da nossa rotina do dia a dia. Que na rotina do dia a dia possamos vivenciar a Tua presença, andarmos pela fé, andarmos com o Senhor, porque isso abençoa a nossa família, influencia a nossa família, a nossa descendência, a próxima geração, a andar também com o Senhor. Pai, que os nossos filhos e filhas, os nossos netos e netos, bisnetos, bisnetas, sejam pessoas que andam com o Senhor. Andar com o Senhor por conta da eternidade. Porque um dia, assim como o Senhor tomou Enoque para si, o Senhor também nos tomará para ti, para estarmos contigo na eternidade. Derrama, ó Deus, dessa palavra do Senhor nas nossas vidas, e que nós sejamos homens e mulheres que andam com o Senhor, que andam com o Teu Filho Jesus Cristo. Assim é a nossa oração, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.